6 de agosto, quinta-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tema do Dia. Hoje estou aqui com o Diogo Matos, editor do 00, que nos vai falar um pouco deste arranque de campeonato que está para vir. Foram muito tempo de pausa e voltamos então agora com o arranque de mais uma edição da Liga Portugal Betclic. Diogo, queria-te perguntar, numa primeira instância, podemos esperar novamente uma corrida a 3? Pedro, antes de mais, bom dia a ti e a todos os que nos veem. Eu penso que sim. Neste momento é difícil colocar alguma equipa próxima dos crónicos candidatos à conquista do título. É certo que o Sporting Braga tem um ótimo projeto, um projeto cada vez mais ambicioso, mas pelo menos neste momento é ainda complicado colocar o conjunto liderado por António Salvador neste lote de candidatos efetivos à conquista do título. É certo que numa época em que os três grandes estejam um pouco abaixo das expectativas e o Sporting Braga consiga fazer realmente uma época muito boa, isso pode acontecer, mas a priori não me parece que se possa colocar o Sporting Braga nessa luta. Ainda assim, eu penso que esta será uma época com características muito específicas e passo a explicar o porquê. O Futebol Clube do Porto chega esta temporada como campeão em título e, nesse sentido, penso que tem algum favoritismo em relação aos dois rivais, até porque mantém a base do plantel da temporada passada, mantém o treinador, ou seja, praticamente nada mudou no Futebol Clube do Porto e isso é realmente bom na perspectiva azul e branca, ter esta perspectiva de continuidade. Ainda assim, eu acho que será um desafio muito grande para Farioli e para André Vilas-Boas mostrar, ponto 1, que o título do ano passado não foi um acaso e, ponto 2, que este projeto da nova direção veio em força, conseguiu assentar bem depois de muitos anos sob a liderança de Pinto da Costa e será realmente um desafio para o treinador, para o plantel, para a direção, provar que realmente o título do ano passado não foi um acaso. O Sporting, por seu lado, também mantém o treinador, mas há aqui uma mudança muito grande e penso que podemos mesmo dizer que há aqui uma ruptura completa com a era Ruben Amorim no Sporting. Muitos dos jogadores que compunham o plantel na temporada passada ainda vinham da altura do treinador Ruben Amorim, mas entretanto neste mercado saíram Kenda, saiu Trincão, Morita, Yulman, Pote, Geni e Diomande ainda podem sair. Ou seja, há realmente aqui uma ruptura completa com esta fase do Sporting, esta fase vencedora, provavelmente a melhor fase ou uma das melhores fases da história do Sporting, e será muito interessante perceber de que forma é que este novo Sporting se vai apresentar. As indicações na pré-temporada têm sido bastante positivas, nomes como o Sérgio Altimira, o Silas Anderson, Dombiá, Zalazar, têm dado já boas indicações e realmente parece-me que os adeptos sportinguistas podem e devem estar com as expectativas em alta para esta temporada, mas será um desafio grande tanto para o Sporting como para Rui Borges, num plano mais pessoal, depois de não ter conquistado o título na temporada passada, inclusive ter perdido a final da taça para o Torriense. Por fim, aqui nesta luta do título, o Benfica é porventura o clube que passou por mais mudanças, desde logo no comando técnico. Saiu José Mourinho. O processo foi algo esquisito, penso que podemos caracterizar desta forma no verão, com a ida de José Mourinho para o Real Madrid. Vem, entretanto, Marco Silva. O Benfica é obrigado a disputar 3 eliminatórias para tentar aceder à fase de Liga da Liga Europa. Ainda está nesse processo. O plantel ainda não mudou muito, mas também ainda não teve um grande acrescento no que a reforços diz respeito. Ok, temos ali Lenglet no centro da defesa, que já pegou destaca como titular, até na perspectiva de ter saído Otamendi e António Silva. Depois Kaminski, João Duran, Gabriel Índio, que parece realmente vir numa perspectiva de ser um projeto a longo prazo. E parece-me que falta claramente um central ainda neste Benfica. O próprio Marco Silva já falou desta situação. E há aqui algumas arestas por limar neste Benfica para este campeonato. Parece-me que em termos de projeto de Rui Costa, chegar ao 4º ano consecutivo sem vencer o campeonato seria realmente um problema e deixaria os adeptos benfiquistas certamente desagradados com o atual momento do clube. Olhando agora para a luta pela Europa, quem é que estará envolvido então nesta corrida?
É sempre difícil fazer essas previsões, mas aqui colocamos o Sporting de Braga no crónico quarto lugar à partida, se nada de estranho acontecer, se bem que sabemos que o futebol é sempre imprevisível, tanto numa perspectiva do Braga conseguir uma classificação melhor, como ficar aquém das expectativas mínimas, digamos assim. Depois disto, há que destacar claramente o projeto do Famalicão. É um projeto cada vez mais sólido, um clube que sabe trabalhar, que encontrou o seu modus operandi e não se desvia, recrutar talento jovem, forjá-lo ali durante 2, 3 anos, vender e o ciclo repete-se. No entanto, é importante referir que a isto o clube tem conseguido juntar resultados desportivos. Basta ver que no ano passado o Famalicão ficou em 5º lugar, que só não deu a Europa porque o Torrense venceu a Taça de Portugal. Portanto, penso que o Famalicão tem todas as condições para lutar por esta qualificação europeia, ainda para mais agora com o acrescente Carlos Carvalhal, peço desculpa, que é um treinador com bastante experiência no campeonato português. O Vitória Sport Clube é sempre uma incógnita, acho que podemos caracterizar desta forma. É um clube que tem na sua gênese esta exigência, portanto é expectável que o Vitória lute pela qualificação europeia, mas o plantel é jovem, um novo treinador com Tiago Margarido, portanto estou na expectativa para perceber. Coloco aqui também neste lote de expectativa o Gil Vicente, que fez uma ótima época na temporada passada. Entretanto, o treinador saiu, no caso César Peixoto, chegou o Luís Pinto, que curiosamente estava no Vitória na temporada passada, e acho que o Gil tem as condições necessárias para lutar, não digo obrigatoriamente pela Europa, mas primeira metade da tabela e, quem sabe, chegar aqui a esta luta. Mais ou menos na mesma proporção, coloco um projeto que pessoalmente me agrada bastante, o Alverca. É um clube que subiu ano passado, é certo, portanto é natural que queira fazer o seu caminho de forma tranquila, mas acho que a primeira metade da tabela pode ser um bom objetivo para o conjunto agora liderado por Sérgio Ferreira. E é uma das equipas que mais mexeu também nesta janela de transferências, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Por fim, também destacar quem é que achas que vai estar então nesta luta pela manutenção. Claro, muitas equipas que se calhar podem lutar pela zona mais abaixo da tabela. Quem é que achas que pode tentar sobreviver na Primeira Liga? Assim, é difícil apontar de forma imediata os maiores candidatos à descida e eu prefiro fazer aqui o exercício oposto, e dizer quais são as equipas que sinto que merecem aqui um destaque, mesmo estando inseridas à partida nesta luta pela permanência. Desde logo, o Estrela da Amadora é um clube que vive tempos um pouco conturbados. Tem-se falado de problemas financeiros, de novos investidores a entrar, ou seja, não é uma fase propriamente tranquila do Estrela. Ainda assim, recrutou um treinador com bastante experiência de Primeira Liga, com experiência de Brasileirão, e eu estou muito curioso e muito expectante para perceber o que é que pode fazer Pepa neste Estrela da Amadora. O Marítimo e o Académico de Viseu foram os dois clubes que subiram da segunda Liga para a Liga Portugal Betclic e, curiosamente, os dois clubes optaram pela mesma estratégia. Dispensaram os treinadores que deram a subida de divisão e foram buscar treinadores que já tinham experiência de Primeira Liga, efetivamente. No caso, Michel van der Gaag no Marítimo e Bruno Pinheiro no Académico de Viseu. Será também interessante acompanhar o trajeto das duas equipas. O Marítimo é um histórico de Primeira Liga, com muitas participações. O Académico de Viseu está de regresso à Primeira Liga ao cabo de mais de 35 anos. Portanto, acho que merece também esta nota de destaque. Por fim, vou dizer que ainda não continuo nada convencido com o projeto Rio Ave. Na época passada, o clube navegou por águas turbulentas durante grande parte da temporada, conseguiu a permanência de forma relativamente tranquila ali no último terço da Liga. O treinador mantém, o plantel é basicamente a definição de projeto Marinakis, muitos jogadores estrangeiros. Vemos o jogador português cada vez menos presente neste plantel do Rio Ave. E eu acredito que as dificuldades sentidas na temporada passada, ou durante grande parte da temporada passada, se possam sentir também nesta temporada. Que jogadores e treinadores vale a pena seguir de perto? Bem, eu acho que é importante destacar desde logo a situação dos treinadores. Isto porque já fomos falando aqui de algumas mudanças, mas desde logo o 11 dos 18 clubes da Primeira Liga, que vão disputar a Primeira Liga em 26-27, optaram por mudar de treinador para esta temporada.
Já fui falando aqui de alguns treinadores. Há outros dois que gostava de destacar neste lote das mudanças, das alterações. João Gião, que vai orientar o Nacional e que fez um ótimo trabalho no Sporting B na temporada passada, e Vasco Matos, que é o novo timoneiro do Estoril e fez também um ótimo trabalho no Santa Clara. Eu acho que aqui será muito interessante perceber, apontava-se por vezes o excessivo pragmatismo de Vasco Matos no Santa Clara. Será interessante perceber se Vasco Matos conseguirá apresentar uma nova faceta neste Estoril, que tem qualidade, é um plantel com qualidade. A nível dos jogadores, vai ser aqui uma viagem relativamente rápida, só enumerar alguns jogadores que eu acredito que podem fazer um bom campeonato. No Sporting, Dom Biá e Sérgio Altimira têm mexido as medidas numa proporção muito grande. No Benfica, já falámos de Lenglet, mas pode realmente vir a ser o patrão da defesa do Benfica. E André Silva, no Futebol Clube do Porto, é uma ótima adição. Samu está lesionado, é um jogador que conhece o clube, conhece o campeonato. Acho que pode realmente ser uma ótima adição para a Liga Portugal Betclic 26-27. Olhando um pouco mais para os restantes clubes, Gabriel Silva é uma ótima contratação do Braga, alguém com experiência de Primeira Liga, ainda jovem, rápido, já fez golos pelo Sporting de Braga, tem tudo para ajudar a equipa de Carlos Vicens. Vivaldo Semedo no Alverca, penso que também é uma combinação win-win, digamos assim. É um jogador que eu próprio tive a oportunidade de entrevistar aqui há uns tempos e parece-me ser um miúdo com muita fome, com vontade de mostrar o seu valor, e penso que este contexto de Primeira Liga, estando ali perto de casa, pode ser benéfico para ele. Destaco também o Verdi do Vitória, um jovem da formação, já foi capitão agora recentemente no Torneio da Póvoa. Parece-me que o Vitória estará efetivamente a apostar nele e será interessante acompanhar. Há uma situação muito interessante neste mercado de transferências, falo do Caramado, Académico de Viseu, cuja saída foi anunciada e 21 dias depois o jogador regressou ao clube. Portanto, é aqui um reforço com muito valor para Bruno Pinheiro, isto depois de ter sido um dos destaques da segunda Liga. E por fim destaco o Alassane Jatta do Casa Pia, que vem de 2 épocas com números estratosféricos nos escalões inferiores do futebol inglês. E pode realmente fazer moça neste campeonato português. Um jogador que também pode ser interessante referir, o regresso de Diogo Nascimento a Portugal, não é? Ele sem dúvida. Rio Ave também pode ser um jogador. Vem aqui neste projeto Rio Ave Olympiacos que temos falado. E permite-me só dar a nota que tinha aqui nos apontamentos do Famalicão, houve também a saída do Gustavo Sá para o Nottingham e depois foi emprestado ao Olympiacos. E a saída do Ibrahim Abá para o Sporting, mas só dá força a este projeto Famalicão, 2 grandes vendas. Aposta em novos jogadores e realmente o Diogo Nascimento é um jogador que se enquadra neste lote de destaques. Há outras competições que também arrancam neste fim de semana, não é? Sim, é verdade, não vai tanto ao encontro do nosso tema do dia, mas acho que merece o nosso destaque. Desde logo a segunda Liga, uma prova em que a competitividade está presente em todos os fins de semana. O Tondela e o IFS desceram, o Amarante está em estreia nos campeonatos profissionais. A Académica está de volta à segunda Liga, o Leixões fez uma grande pré-época, o Vizela é sempre um forte candidato à subida, mas há aqui um clube em específico que temos de destacar, no caso do Torriense. A equipa venceu a Taça de Portugal, fez um bom jogo na Supertaça contra o Futebol Clube do Porto e disputou o jogo até ao final. Criou um plantel, ponto 1, para atacar a subida da divisão e ponto 2, naturalmente, para fazer uma boa figura na Liga Europa. Afinal de contas, o Torriense na segunda divisão vai ter 8 jogos para disputar, pelo menos 8 jogos para disputar na Liga Europa, e será um projeto muito interessante de se acompanhar. Penso que o clube do Oeste está a fazer bem as coisas, digamos assim. E para terminar, deixo aqui uma nota para provavelmente a minha prova favorita em todo o contexto futebolístico português, a Liga 3. Acho que é mesmo um campeonato que merece atenção, tem jogadores com muito valor, bastante jovens à procura da sua oportunidade para dar o salto para os campeonatos profissionais. Na Série Norte destaco o Lessa, acabado de subir, mas com um projeto já da Distrital muito estruturado. O Paredes, que se reforçou muito bem. Varzim e Faf são sempre clubes que vão lutar ao máximo pela subida. E o Passos, que desceu depois de vários anos seguidos nos campeonatos profissionais. E estou na expectativa para perceber o que é que os Castores podem fazer. Na Série Sul, penso que Belenenses e Mafra serão os mais fortes candidatos à subida,
com a Oliveirense, que acabou de descer também aqui nesta luta pelo regresso aos campeonatos profissionais. Obrigado, Diogo. Esta quinta-feira não percam o regresso do Mundo Fantasy e mais um episódio então do Mercado Flash. E não se esqueçam também, nós temos agora 9 jogos na plataforma do 00. Temos o Aposta ZZ, um jogo que todos vocês conhecem, de previsões sobre os resultados que vão acontecendo jornada a jornada no Campeonato Português. E agora também o The Final Table, que será para os adeptos então do 00, a nossa comunidade, conseguir adivinhar qual será a tabela classificativa no final da temporada. Fiquem connosco, fiquem com o 00.